Oi, 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 gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas aqui ao canal e também sejam muito bem-vindas a essa nossa série que estreia hoje, na nossa série Contos que Curam e que Inspiram. Então, que vocês possam gerar aí bastante identificação com esses contos e que esses contos possam inspirar vocês nas suas vidas reais, né? A superar aquilo que vem trazendo algum tipo de dor, de sofrimento, e que através desses contos vocês possam também alcançar autocura emocional. Por isso que eu escolhi como nome dessa série Contos que Curam e Inspiram. E se você vê, né, que essa série está te ajudando de alguma forma, compartilha também com alguma outra mulher que você sabe que vai fazer sentido para a vida dela também, tá bom? E também para eu entender que você gostou desse conteúdo, já dá o seu joinha, o seu like, né? Para eu saber que você gostou do conteúdo, se identificou. E também comenta aqui aquilo que mais falou com você nesse conto, tá bom? Então vamos começar hoje no nosso primeiro conto. A gente vai contar a história da Clara, que é uma mulher que abandona um relacionamento tóxico. E a Clara, ao cuidar do seu jardim, ela vai também ver que, assim como ela cuidou do seu jardim, ela pode cuidar dela própria. E o conto de hoje tem como título Uma Flor que Renasce. Então, eu vou estar lendo aqui esse conto para vocês. Então, vou ler agora a introdução. Você já se sentiu presa em um ciclo que parecia não ter fim? Você acredita que a sua felicidade depende de outra pessoa? Apenas para descobrir que isso te deixa cada vez mais vazia? Esse é o ponto de partida para a história de Clara, uma mulher que, assim como muitas de nós, precisou enfrentar suas próprias raízes emocionais para descobrir a força que carregava dentro de si. Convido você a mergulhar nessa narrativa inspirada por mulheres reais e refletir sobre como também pode florescer mesmo em meio a tempestades mais difíceis. Então, para começar, Clara vivia em um relacionamento que a fazia se sentir menos a cada dia. As palavras de Marcos eram como espinhos, pequenas, mas profundamente dolorosas. Você nunca faz nada certo. Ninguém além de mim vai te aceitar assim. Você não tem ninguém. Você está gorda, precisa fazer academia. Essas roupas não te cabem mais. Mas eu falo para o seu próprio bem. Com o tempo, essas frases começaram a parecer verdades. Clara parou de cuidar de si mesma, de sonhar e de acreditar que merecia algo melhor. Clara se sentia triste, magoada e com uma sensação de vazio, mesmo tendo alguém ao seu lado. Uma noite, após mais uma discussão, ela olhou pela janela e viu o seu jardim. O mato estava alto, as flores estavam murchas e a terra estava seca. Essa paisagem refletia como ela se sentia por dentro. Clara se sentia como aquele jardim, abandonada. Então, naquela mesma noite, Clara decidiu cuidar do seu jardim. Ao entrar no jardim, encontrou uma flor murcha no meio do quintal. Algo dentro dela mudou e ela pensou: se essa flor ainda está aqui, mesmo com esse jardim abandonado, talvez eu também consiga continuar. Com hesitação, Clara começou a regar as plantas, e a cada gota sentia uma pequena faísca de esperança. Era como se, ao cuidar daquela flor e daquele jardim,
estivesse começando a cuidar de si mesmo. A água que caía sobre a planta parecia lavar também as feridas internas de Clara. Cada gota dizia: você pode se renovar. Com o passar dos dias, cuidar do jardim se tornou um ritual. Clara arrancava as ervas daninhas e podava os galhos secos. E enquanto cuidava desse jardim, Clara enfrentava seus próprios espinhos e suas próprias ervas daninhas. O medo de ficar sozinha, a insegurança, as crenças limitantes que Marcos havia plantado em sua mente, como você não é suficiente. Quem você acha que é? Quem você acha que é? Quem você acha que vai querer algo melhor? Cada erva arrancada era um símbolo de libertação. Era como se Clara, ao arrancar e limpar o seu jardim, arrancasse todas as ervas daninhas de si mesma. E à medida que Clara limpava e cuidava desse jardim, começou a perceber que poderia criar algo belo, sem depender de ninguém, apenas de sua própria dedicação e amor. E assim também poderia fazer em sua vida. Quanto mais Clara cuidava do jardim, mais aquele jardim ia ficando belo. Clara buscou o conhecimento para cuidar do seu jardim da melhor forma. E com isso, Clara aprendeu que para o jardim ficar belo e saudável, precisava cuidar desde a raiz, porque eram elas, as raízes, que nutriam as plantas daquele jardim. Então, Clara nutria aquela raiz com adubo, com água e com nutrientes, para que ela pudesse ficar cada vez mais forte. Clara depositava no solo os nutrientes necessários, e com o passar do tempo, aquele jardim ia ficando mais forte, mais belo e mais saudável. Clara se orgulhava de ver aquele jardim. Uma manhã, enquanto Clara cuidava das plantas, o sol brilhou com mais força. A luz iluminou o seu jardim, mostrando como tudo havia mudado. As flores estavam desabrochando, o cheiro de vida preenchia o ar. Clara via que o que antes era um espaço morto, feio e sem esperança, agora era um reflexo de tudo que era belo. E concluiu que, assim como ela cuidou daquele jardim, faria com a sua própria vida. E pensou: eu posso ser minha própria luz. Foi esse momento em que Clara encontrou coragem para dizer a Marcos que precisava partir. Pela primeira vez, anos, ela escolheu ela. Meses depois, Clara sentou-se em seu jardim renovado, cercada pelas flores que cultivou com tanto amor. A flor que havia resgatado na primeira noite estava mais viva do que nunca, com combinações fortes e vibrantes. Ao olhar para essa flor, Clara pensou: eu sou essa flor. Suas raízes emocionais antes feridas, agora estavam curadas. Clara entendeu que florescer era um processo, mas que valia cada passo. Assim como Clara, você também pode transformar suas dores em algo belo. Pode eliminar os estímulos da dependência emocional, considerar suas esperanças com amor próprio e desabrochar para uma nova vida. Lembre-se, a força nas raízes que resistem às tempestades. Deixe-se florescer. E aqui a gente termina o primeiro conto. E um comentário que eu gostaria de fazer aqui é que Clara, ela comparou
a vida que ela estava vivendo como aquele jardim. E ao cuidar do seu jardim, ela percebeu que a mesma dedicação, o mesmo amor que ela colocava em seu jardim, ela poderia fazer com a vida dela. E, claro, ela se aprofundou em cuidar desse jardim. Ela não apenas limpava as ervas daninhas, mas ela quis cultivar aquele jardim e trazer algo belo, forte e saudável desde as raízes. Então, ela procurou saber mais como ela poderia nutrir aquele jardim e aquele jardim se tornar mais belo. O jardim era como a vida de Clara, né? A vida que Clara estava vivendo. Aquela flor simbolizava a própria Clara. E ela percebia que à medida em que ela cuidava e que ela nutria da vida dela, que era o jardim, mais as raízes ficavam fortalecidas, mais nutrição, né, ela trazia para aquele jardim mais belo, mais forte, mais saudável ia ficando. Então, isso é um conto, né, que a gente pode trazer para a nossa vida, de que quando a gente alimenta a nossa vida de informações saudáveis, de informações que nos nutrem, quando a gente se acolhe, quando a gente se ama, quando a gente se cuida, a gente pode tornar a nossa vida como esse belo jardim que a Clara cultivou, que a gente possa, assim como a Clara, cultivar também esse jardim que é a nossa vida. E eu fico por aqui.